Bom, hoje vamos falar da Grécia Antiga, né? Veja aí ao fundo o famoso Partenon, construído no período clássico. Bom, agora veremos a formação e desenvolvimento, né? Da Grécia Antiga, claro, né? Antes da chegada dos povos que deram origem a essa grande civilização, os habitantes de Creta, Ilha do Mar Egeu, formaram uma importante civilização entre os séculos 22 ao 15 a.C. Por volta do século 15 a.C., parte dessa ilha foi conquistada pelos micênicos, chamados assim porque haviam fundado Micenas, no Peloponeso. Séculos depois, Creta foi invadida por povos indo-europeus, como dórios e aqueus. Entre o segundo milênio e o século 8 a.C., aqueus, jônios, eólios e dórios começaram a habitar o território da Grécia Antiga. Inicialmente, formaram-se os gênios, organização social patriarcal cujas principais características eram a propriedade coletiva da terra e o poder supremo do pater familias. Olha que interessante. Com o aumento populacional, observou-se o fim gradual dos gênios, em função da escassez de terras férteis. Essas terras passaram a ser propriedade privada, e a sociedade passou a ser dividida em classes. Agora começam a surgir as cidades-estado. Agora veremos a localização da Grécia, né? O território grego fica situado a leste do Mediterrâneo, ali na Península Balcânica, né? É montanhoso e salpicado de pequenas planícies, separadas por montanhas, cuja travessia é difícil em qualquer época do ano. As planícies gregas possibilitaram a formação de unidades políticas naturais. Olha que interessante. Grécia Antiga. Vejam aí a representação da Grécia Antiga, né? Vejam aí que basicamente ela dividia-se em quatro. Em Grécia peninsular, detalhada em rosa no mapa. Em Grécia insular, detalhada em laranja no mapa. Em Grécia continental, detalhada em verde no mapa. E em Grécia oriental, detalhada em amarelo no mapa. Olha que interessante. Hoje essa região, né, da Grécia Oriental pertence à Turquia, né? Mas antes pertenciam aos gregos. Olha que interessante. Muito bem. Agora veremos a periodização. Para facilitar o estudo, a história da Grécia Antiga é dividida nos seguintes períodos. Em Pré-Homérico, de 2000 a 1200 a.C., em Homérico, de 1200 a 800 a.C., Arcaico, de 800 a 500 a.C., Clássico, de 500 a 338 a.C., e Helenístico, de 338 a 146 a.C. Olha que interessante. Agora vamos falar de Homero, né? Bom, quem foi Homero, né? Uma ótima pergunta. Bom, Homero foi um poeta de maior relevância no período que ficou conhecido como séculos escuros. Atribui-se a ele a escrita de importantes obras, como a Ilíada e Odisseia, a narrativa de acontecimentos marcantes da história grega. A Ilíada narra a famosa Guerra de Troia, e a Odisseia as aventuras do herói Ulisses. Clássicos, né? Homero tornou-se referência, tanto que estudiosos referem-se à época que o antecedeu como um pré-homérico. Tudo o que se conhece no período homérico é devido às contribuições desse grande poeta, né? Olha que interessante isso aqui. Vejam aí a representação do busto de Homero, né? Um homem que marcou uma época. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das cidades-estado, né? Bom, no período arcaico surgem as polis. As cidades-estado eram independentes, cada uma possuía suas leis, costumes e administração.
Apesar disso, a língua, a religião, os Jogos Olímpicos e as ameaças externas uniam as cidades-estado. Olha que interessante isso aqui, né? Marquem bem isso aqui. Uma característica da Grécia Antiga é que ela nunca teve um estado unificado. Das muitas polis gregas, destacaram-se duas, Atenas e Esparta. Muito bem. Vamos começar, falando de Atenas. Atenas, a cidade com um nível cultural elevadíssimo, né? Vejamos o porquê. Bom, Atenas foi fundada pelos jônios. Localizava-se na Ática, próximo ao litoral. Devido à pouca fertilidade do solo na região, os atenienses, detentores de bons portos naturais, foram obrigados a buscar recursos econômicos por meio do comércio marítimo. Chegaram a dominar uma parte considerável do Mediterrâneo. Olha que interessante isso aqui. E isso foi um fato, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho da política ateniense, né? Uma das grandes marcas. Bom, até o século 8 a.C., Atenas era governada por um rei que detinha os poderes político, religioso e militar. A partir de então, os eupátridas, esses grandes proprietários de terras, tomaram o governo e estabeleceram a oligarquia. Logo, os demiurgos, esses comerciantes, e os tetas, esses, os marginais, passaram a reivindicar uma maior participação política junto aos eupátridas. Olha que interessante. Em 594 a.C., o legislador Solon dá início a uma ampla reforma política, econômica e social em Atenas. Na verdade, antes dele, veio um camarada chamado Drácon, que fez uma espécie de constituição, Mas cá para nós, Drácon era mais para o lado dos eupátridas, Mas quem fez uma reforma mais ampla foi Solon, Marquem bem isso aqui. A democracia foi iniciada a partir de 510 a.C., por um aristocrata chamado Clístenes, o pai da democracia, A democracia ateniense não passava de uma oligarquia extensiva, porque estrangeiros, mulheres e escravos não tinham direitos políticos, não podiam falar ou votar nas assembleias populares, denominadas eclésia. Olha que interessante isso aqui. No século V a.C., Atenas oscilava entre os oligarcas, desejosos em manter seus privilégios, e os democratas que o queriam ampla e radicalmente distribuído. Para defender a democracia, os atenienses criaram o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia. O auge da democracia se deu com Péricles. Foi um período de riqueza e produção cultural sem antecedentes em Atenas. Olha que interessante. Bom, se vocês observarem, a democracia não foi tão boa quanto parece, Mas já foi um passo, Bom, agora veremos como era dividida a sociedade ateniense. Com o regime democrático, a sociedade ateniense passou por significativas mudanças, sobretudo com a divisão da sociedade em cidadãos, esses homens maiores de 18 anos e nascidos em Atenas, que na verdade eram os eupátridas, Aqueles grandes proprietários de terras. Esses eram os que detinham os direitos políticos. Abaixo desses, os demiurgos, os comerciantes. Abaixo dos demiurgos, os metecos, os estrangeiros livres, e na base, os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Olha que interessante. Vocês notaram, que eu não coloquei a divisão social na forma piramidal. Por quê? Porque havia, de uma certa forma, uma certa diferença em relação a Esparta, que veremos daqui a pouco. Como por lá existia uma certa isonomia, ou seja, todos são iguais perante a lei, havia de uma certa forma uma hierarquia na forma horizontal. Olha que interessante isso aqui, Muito bem. Agora vamos falar
de Esparta, uma das forças militares mais temidas da história da humanidade, né? E isso foi um grande fato. Bom, a cidade de Esparta fica localizada na Lacônia, região da península do Peloponeso, e foi fundada pelos dórios. Conhecedores do ferro, os dórios conquistaram e subjugaram os aqueus que lá habitavam. Devido à necessidade de controlar uma grande massa de servos, ou seja, os ilotas, os esparciatas, esses descendentes dos dórios, desenvolveram uma forte cultura militarista. Aos 7 anos de idade, a criança espartana já se via envolvida em rígidos treinamentos de guerra. Olha que interessante isso aqui. Uma educação totalmente voltada para a guerra. Né? Uma grande marca de Esparta. Muito bem. Continuando. A agricultura era a base da economia espartana. O comércio e o artesanato eram atividades proibidas aos esparciatas. Eram atribuições aos periecos, esses aqueus não escravizados, que, se necessário, serviam ao exército. As leis espartanas, atribuídas ao lendário Licurgo, davam somente aos esparciatas direitos políticos. Como eram minoria, o governo foi caracterizado como sendo uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da política espartana. Também, muito importante. No aspecto político, Esparta também teve uma trajetória bem diferente da de Atenas. Boa parte do poder de fato pertencia a Gerúsia, um grupo de 30 anciões, esses denominados gerontes, com mais de 60 anos e com poder vitalício, do qual faziam parte 2 reis. A esse sistema denominamos diarquia. Olha que interessante, Dá para notar, que a política espartana era bastante complexa, Os gerontes propunham leis, julgavam causas, decidiam pela paz ou pela guerra. Muito bem. Agora veremos a sociedade espartana. Vejam aí a divisão social, Começando de cima para baixo, No topo estavam os esparciatas, ou seja, a elite. Abaixo desses, os periecos, esses comerciantes e artesãos. E na base, os ilotas, Esses servos estatais. Olha que interessante isso aqui, Bom, daí vem um questionamento, Haviam escravos? Eu poderia dizer que haviam, Porém, era um número bem reduzido, Vamos dizer assim que eles coexistiam. Muito diferente de Atenas, que seus servos eram escravos mesmos. Agora vamos fazer um balanço geral de Atenas e Esparta. Vejamos as diferenças das principais polis, ou seja, Atenas e Esparta. Se Atenas era democrática, Esparta oligárquica. Se Atenas era cultural, Esparta militarista. Se Atenas era comercial, Esparta agrícola. E se Atenas era aberta, Esparta fechada. Fechadíssima, Muito bem. Agora vamos falar de colonização grega, Bom, com a concentração de terra na mão de poucos e a escravidão por dívidas, fez gerar uma grande satisfação social, estimulando a busca por novas terras. Entre 800 e 500 a.C., no período que conhecemos como arcaico, os gregos se lançaram no mar Mediterrâneo e fundaram mais de 150 colônias. Olha que interessante isso aqui. Muito bem. Vejam aí o mapa que representa a Grécia entre 800 e 500 a.C., Detalhado em verde está a região da Grécia Antiga, Esses pontinhos azuis correspondem às principais polis, que podemos chamar de metrópoles. E os pontinhos vermelhos correspondem às colônias gregas. Olha que interessante isso aqui, Não só no mar Mediterrâneo, mas também ali naquela região do Mar Negro. Muito bem.
Agora vamos falar de guerras, né? Bom, vamos começar com as guerras médicas, que duraram de 490 a 479 a.C. Bom, a expansão grega, motivada pelo aumento populacional, chegou à Ásia Menor no século 7 a.C. Várias colônias foram fundadas e logo a região passou a integrar o mundo grego. No início do século V a.C., o Império Persa, em sua expansão, passou a controlar essas cidades. A dominação, claro, não foi bem aceita e os gregos de Ásia Menor pediram auxílio a Atenas e às outras cidades, o que levou à reação persa. E daí, de fato, começa-se a guerra, né? Em 490 a.C., inicia-se a Batalha de Maratona, que foi travada no mar. Os gregos saíram vitoriosos, destaque para o general ateniense Milcíades. O tempo passa, em 480 a.C., persas e gregos travaram uma batalha terrestre chamada de Batalha das Termópilas. Dessa vez, os persas ganharam. Os espartanos, liderados pelo rei general Leônidas, resistiram até o último homem, depois de terem sido cercados no desfiladeiro das Termópilas. Uma batalha clássica, né? No mesmo ano, em 480 a.C., Xerxes I, rei persa, organizou a segunda expedição, que foi destruída na Batalha Marítima de Salamina. Agora, dessa vez, os gregos foram liderados pelo general ateniense Temístocles. Temístocles também foi um grande político, né? Em 479 a.C., na Batalha de Plateias, os persas foram completamente derrotados na Ásia Menor, graças ao armamento superior, à união entre as polis e às táticas militares. Os gregos resistiram à invasão persa com muito empenho do general espartano Pausanias. Olha que interessante isso aqui. E por aqui chega ao fim as guerras médicas. Olha que interessante. Agora vamos falar de uma outra guerra, né? Bem diferente da outra, né? Agora uma guerra civil. O nome da guerra é a Guerra do Peloponeso, né? Que durou de 431 a 404 a.C. Bom, com o objetivo de se garantir de outro eventual ataque persa, as cidades-estado, sob a liderança de Atenas, uniram-se e criaram a Liga de Delos. Cada cidade-estado contribuía com tesouros, que só seriam utilizados no caso de uma invasão, pois as cidades pretendiam estar preparadas materialmente caso houvesse conflito. Claro, né? Como não houve ameaças de invasões, Atenas utilizou os tesouros da Liga de Delos para formar um império. Então já dá para ver que não vai prestar, né? O imperialismo de Atenas proporcionou graves atritos com Esparta e suas cidades-estados aliadas. Depois de anos de lutas, os atenienses se rendem em 404 a.C. Com isso, a Liga de Delos passou a ser chefiada por Esparta. Em 371 a.C., Tebas derrotou Esparta, quando o general tebano Epaminondas liquida Esparta, mesmo os espartanos lutando com grande bravura. Olha que interessante. E por aqui se encerram as famosas guerras, né? As famosas guerras clássicas. Bom, agora vamos falar da conquista macedônica e o helenismo, né? O resultado de tantas guerras no mundo grego foi o enfraquecimento das polis, o que favoreceu a invasão dos macedônios, marcando o fim da liberdade grega e o início da unificação da Grécia. O rei Filipe II da Macedônia, que governou de 359 a 336 a.C., preparou um grande e poderoso exército para dominar a Grécia. E conseguiram, né? A vitória dos macedônios sobre os gregos na Batalha de Queroneia em 338 a.C. foi decisiva. A Grécia unificou-se politicamente sob o domínio macedônico. Em 336 a.C., Alexandre, que governou 336 a 323 a.C., sucessor e filho de Filipe II, assumiu o trono com 20 anos de idade, dando continuidade à expansão militar.
O legado cultural grego foi assimilado e difundido pelos macedônios por meio do imenso Império de Alexandre. A fusão da cultura grega com a oriental resultou na formação helenística. Simplesmente fantástico. Olha o que ele fez. Ele traduziu diversas obras, dos diversos povos que ele dominou diretamente para o grego, que se tornou a língua franca. E um desses livros é bastante conhecido nosso, a Bíblia Sagrada. E o nome desse livro ficou conhecido como Septuaginta, ou seja, o livro dos 70, como ficou conhecida. Olha que interessante isso aqui. À frente de um poderoso exército, Alexandre sufocou revoltas de cidades-estado gregas, como Tebas e Atenas. Depois disso, partiu com mais de 40 mil homens para o Oriente, para a conquista. Em 323 a.C., Alexandre morre. Depois de sua morte, ficou conhecido como Alexandre o Grande, por causa de seu prestígio nas suas conquistas. Bastante merecido, Alguns dizem que não tanto, porque a conquista daquele imenso império se deve à união de Filipe II e Alexandre, que ficou conhecido como Grande. Muito diferente de Ciro o Grande, que conquistou aquela região, sistematizou tudo e deixou quase que muito pronto para outros conquistadores. Mas isso aí é uma longa história. Os generais, a partir disso, começam a disputar o poder. O Império Macedônio fragmentou-se. O general Ptolomeu, por exemplo, passou a governar o Egito e recusou-se a pagar tributos aos macedônios, fundando uma dinastia que ficou conhecida como Ptolomaica, que teve fim no governo de Cleópatra em 30 a.C. Olha que interessante isso aqui. Muito bem. Continuando. Vejam aí a extensão máxima do Império de Alexandre o Grande, que em seu governo fundou cidades importantes inspiradas em seu nome. Alexandria, funda de 331 a.C., situada ao norte do Egito, talvez seja a mais conhecida. Incrível isso aqui, Vejam aí a representação do busto de Filipe II da Macedônia, que viveu de 382 a 336 a.C. E a representação do busto de Alexandre, que ficou conhecido como Grande, que viveu de 356 a 323 a.C. Muito bem. Agora veremos os aspectos da sociedade grega. Educação. Em Atenas, valorizava-se o espírito crítico, o ideal de beleza e a politização do cidadão. Em Esparta, de caráter militarista, objetivava a formação de bons soldados e a despreocupação com a complexidade de ideias. A isso denominamos laconismo. Cultura. São heranças gregas o teatro, destaque para Ésquilo e Sófocles, a filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles, o realismo artístico, a democracia e a história, destaque para o famoso Heródoto, o famoso Heródoto de Halicarnasso, conhecido aí como o pai da história, além de grandes avanços na medicina com Hipócrates, na matemática com Pitágoras e física com Arquimedes. E para encerrar, religião. Importante elemento de unificação cultural, a religião grega era politeísta, ou seja, tinha crença em vários deuses. Antropomórfica, ou seja, com vícios e virtudes humanas. E não possuía dogmas, ou seja, as regras religiosas. A relação do homem com a divindade se dava basicamente pela necessidade de buscar um favor. Acreditava-se que os deuses poderiam interferir no curso da humanidade, podendo até haver casamentos entre divinos e mortais. O filho dessa relação chamava-se na mitologia Herói, e era considerado um semideus. Um grande exemplo foi o caso de Hércules, filho de Zeus com uma mortal. Olha que incrível isso aqui. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos da Grécia Antiga, uma das maiores civilizações clássicas. A outra é a Roma Antiga. Muito obrigado, valeu e falou!